Hoje é dia de raio-x das seleções e chegou a vez de falar da rapaziada que inventou essa coisa linda que chamamos de futebol, a Inglaterra. Eu sou Sabrina Araújo e bora conhecer mais sobre o desempenho dos ingleses em Copas do Mundo. A seleção da Inglaterra é a mais antiga do futebol. Eles estiveram presentes na primeira partida entre seleções na história, que foi um amistoso contra a Escócia, lá em 1872, que terminou em 0-0. Em Copas do Mundo, os ingleses são um dos que mais participaram da competição e no Catar estão indo para a sua 16ª Copa. Porém, a primeira vez da Inglaterra no Mundial foi somente em 1950 lá no Brasil. Eles não participaram das 3 primeiras Copas porque eles simplesmente se achavam muito superiores aos outros. Foi? Ou seja, na cabeça deles, eles achavam que não precisava ter um Mundial para eleger qual era a melhor seleção do mundo, porque eles já eram a melhor seleção do mundo. Então, muita marra, né? Se achar demais. Enfim, a Copa de 50 foi a primeira da Inglaterra, como eu mencionei, e eles chegaram com tanta marra, tão confiantes, que foram apelidados de reis do futebol. Mas a história não foi bem assim, já que os ingleses protagonizaram uma das maiores zebras da história do futebol. A forte seleção inglesa enfrentou os Estados Unidos, que na época montou um time semiprofissional, com jogadores que tinham outros empregos para além do futebol, como carteiros, leiteiros, lavadores de prato, entre outros. Mesmo assim, os norte-americanos venceram os britânicos por 1-0 em uma partida que ficou conhecida como Milagre na Grama. Inclusive, esse momento ficou registrado na história em filmes, livros e tudo que tem direito. Ainda por cima, a Inglaterra perdeu no jogo seguinte e foi eliminada da Copa de 50 já na primeira fase. Aí acabou com essa história de reis, né? Depois desse vexame, o English Team ressurgiu das cinzas na Copa de 66, onde eles disputaram a Copa em casa. A equipe de Gordon Banks e Bob Charlton chegou pela primeira vez em uma final de Copa do Mundo. Só que de cara eles se envolveram em uma das maiores polêmicas da história das Copas. A Inglaterra e a Alemanha Ocidental fizeram a final do torneio com um clima de vida ou morte. Quase que literalmente, já que os ingleses e os alemães não tinham um clima nada amigável desde a Segunda Guerra Mundial. Os britânicos acabaram vencendo com um gol que até hoje muita gente se questiona se a bola entrou ou não. Mas relaxa que a gente vai falar já sobre isso. Bom, com ou sem polêmica, o juiz validou esse gol na prorrogação e o time inglês levou o título mundial em casa, em frente à realeza britânica. Tá bom pra ti? Depois disso, vamos pular para a Copa lá de 86, onde a seleção inglesa esteve envolvida em mais um grande escândalo, só que dessa vez do lado menos favorecido, digamos assim. Diego Maradona acabou com o jogo das quartas de final entre Inglaterra e Argentina. Ele garantiu a vitória por 2-1 com um gol histórico de mão, que o próprio apelidou de La Mano de Dios, e eliminou os ingleses de vez. Essa mesma geração da Inglaterra voltou forte para a Copa de 90 lá na Itália. O English Team conseguiu um bom 4º lugar, a melhor posição desde a conquista de 66. Depois disso, tudo começou a desandar. Eles ficaram de fora da Copa de 94 e emendaram uma sequência dolorosa de eliminações, mesmo com a geração fortíssima. Jogadores como Beckham, Rooney e Gerrard eram a grande esperança de título para a Inglaterra, só que eles não conseguiram levar o time muito longe nos mundiais. Porém, a esperança dos ingleses ressurgiu na Copa de 2018 na Rússia. A jovem seleção liderada por Harry Kane chegou à semifinal após 28 anos e ficou muito perto de chegar até a sua 2ª final na história. A equipe ficou somente com o 4º lugar no último Mundial, mas reconquistou o coração dos ingleses após muitos anos de decepção. Artilheiros. A Inglaterra marcou um total de 91 gols na história das Copas. O atacante Geoffrey Rush é o 3º maior artilheiro inglês nos mundiais. Ele marcou 5 gols nas Copas, sendo 3 deles só na final de 66. Inclusive, ele é simplesmente o único jogador na história a fazer 3 gols em uma final da Copa do Mundo. Depois de Hurst vem Harry Kane na 2ª posição.
O atacante do Tottenham jogou apenas o Mundial de 2018, mas já está entre os maiores artilheiros ingleses com 6 gols. Kane é também o atual capitão da seleção inglesa e o segundo maior artilheiro da história do país, atrás apenas de Rooney, mas faltam só alguns golzinhos para ele alcançar essa marca. Porém, o posto de maior goleador da Inglaterra em Copas é de Gary Lineker, com 10 gols. O atacante jogou 2 mundiais, foi artilheiro de 86 e ajudou o English Team a conseguir o 4º lugar em 90. Uniformes. A Inglaterra costuma vestir a tradicional camisa branca que dá até um dó de sujar, com a bermuda azul e os meiões também brancos. Mas o uniforme que ficou marcado na conquista do título foi esse aqui: camisa vermelha, bermuda branca e meiões vermelhos. De vez em quando a Inglaterra inventa de usar o azul como uniforme 2, mas o vermelho acaba sendo o mais tradicional. Campanha do título. A Inglaterra vinha com bastante confiança para sua primeira, e até hoje é a única Copa disputada em casa. Na primeira fase, os ingleses começaram com empate por 0-0, mas depois despacharam a França e o México e garantiram a primeira posição no grupo. Nas quartas de final, a seleção inglesa viu pela frente a Argentina em um jogo histórico, só que o destaque daquela partida foi o juiz. Após reclamações furiosas do argentino Antônio Ratin, o árbitro alemão Rudolf Kreitlein expulsou o jogador de campo. Porém, o problema era a confusão linguística que estava rolando ali. Para ter noção, a dificuldade linguística gerou uma confusão imensa. Foram 20 minutos de paralisação até o argentino finalmente ir para o vestiário. Agora tu imagina os alemães tentando dialogar com os argentinos e os ingleses fazendo pressão. Parece até piada, né? Esse episódio foi marcante para a história do futebol porque a partir da Copa seguinte seriam criados os cartões amarelos e vermelhos que ajudariam a sinalizar melhor as punições aos jogadores. Confusão à parte, Geoffrey Rush marcou o único gol desse duelo intenso e os ingleses venceram por 1-0. Na semifinal foi a vez de Portugal, que tirou nada mais nada menos que o Brasil do Mundial e tinha o craque Eusébio como artilheiro da competição. Mesmo assim, os portugueses não foram páreos para os donos da casa, que venceram por 2-1 com 2 gols de Bob Charlton. Aí foi a vez da finalíssima entre Inglaterra e Alemanha, rivais dentro e fora de campo. O dia 30 de julho de 1966 ficou marcado para sempre na história do futebol. Os ingleses venciam por 2-1 até os 44 minutos do segundo tempo, quando o zagueiro Weber salvou os alemães e levou o jogo para a prorrogação. Aos 101 minutos, Hirsch recebeu um cruzamento na área e chutou a bola no travessão. Ela quicou em cima da linha do gol e saiu. A torcida inteira aplaudiu, todo mundo comemorou, só que o juiz não sabia o que fazer na hora. A bola entrou ou não entrou? Enfim, não existiu o VAR ainda, né? Então ele consultou o seu bandeirinha, que garantiu que a bola passou sim da linha. Foi aí que o gol foi validado, eles passaram à frente no placar e venceram por 4-2 com mais um gol de Hirsch. No entanto, o estudo feito em 2016 usando realidade virtual apontou que sim, a bola de Hirsch passou a linha e o gol foi corretamente validado. Não tem mais discussão. Chega, acabou de debate. Só que mesmo com a vitória em casa, há quem diga que isso serviu de maldição para os ingleses. Isso porque desde então eles não conquistaram nenhum título e sequer chegaram ao final de Copa. Enquanto isso, os alemães venceram mais 3 Copas do Mundo e eliminaram os ingleses em outras 3 oportunidades. Pense numa freguesia! E aí, o que é que tu achou da história da Inglaterra em Copas? Tu acha mesmo que esse gol fantasma ainda assombra a seleção inglesa? Bom, esse foi o último raio-x das seleções. Espero que você tenha gostado de assistir até aqui. Deixe seu comentário, compartilha com os amigos, se inscreve no canal do Esportudo e em todas as nossas redes sociais e até a próxima!